Seja presente nessa ministração de todas as palavras, todos os textos, todas as guias, pois a sua palavra fala que a sua palavra não volta vazia. Me use, Senhor. Usa a minha voz, a minha mente, as minhas mãos, mas que não seja sobre a Tati, que o Senhor cresça para que eu diminua, que o Senhor cresça para eu diminua. Senhor Jesus, que eu possa manifestar a sua glória em todos os momentos, porque o Senhor está fazendo na minha vida, Senhor Jesus. Tem um valor, não tem preço, tudo é para Ti, Senhor Jesus. Tudo é para Ti. É a primeira ministração, é a minha primeira ministração de multiplique, administre seus dons e talentos com sabedoria. Administração de prioridade. Administre seus dons e talentos com sabedoria. Você está aqui para cumprir um propósito, o propósito que Deus definiu para a sua vida. Esse propósito é você ter um relacionamento íntimo com Deus, para que Ele revele a sua glória e use a sua vida para manifestar o seu reino. E essa utilização da sua vida, Ele te dá presentes, Ele te dá vida, Ele te dá dons, Ele te dá talentos. E muitas vezes, na ânsia da gente buscar algo maior na nossa vida, a gente esquece de viver o propósito de Deus no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida e construir uma vida extraordinária vivendo no ordinário. Eu tô aqui hoje para manifestar a glória do Senhor e como que Ele me resgatou e como que hoje Ele faz e me dá clareza para viver essa vida extraordinária em abundância, em plenitude, na glória de Deus, no dia a dia da minha vida. Muitas vezes a gente busca um significado, um sentido, um propósito para a nossa vida olhando para fora, olhando para algo que é um talento de trabalho, ou um oratório, ou uma comunicação, ou alguém que está ministrando, palestrando, ou alguém que tem um ministério que está em cima do púlpito. Mas o propósito do Senhor, ele é identificado no nosso dia a dia. E esse propósito no dia a dia tem a ver com o uso dos recursos que Deus nos deu. E aqui a gente tem um caminho muito forte para seguir, porque eu acredito que a gente está aqui para servir com os nossos dons e talentos. E a gente tem uma ordem, a gente tem que servir, a gente tem que crescer e a gente tem que prosperar. Porque Jesus já nos ensinava, maior é aquele que serve. Quando eu sirvo com os meus dons e talentos, eu estou auxiliando o meu espírito a ficar mais conectado com o Espírito Santo de Deus. E através desse espírito eu cresço, não porque eu sou melhor, mas porque Deus cresce em mim. E nesse crescimento a gente prospera. Prospera em todas as áreas da vida, porque Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de plenitude, de prosperidade. A nossa passagem base para esse tema da administração de seus dons e talentos, administre seus dons e talentos com sabedoria, é a passagem tá em Mateus 25:14, que é a parábola dos talentos. Na passagem, Jesus está ensinando aos seus discípulos e ele fala que existia um homem, que o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Esse homem chamou seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. E eles deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Fala para a coleguinha, capacidade. Nessa passagem, ele ensina sobre a nossa capacidade de crescer e multiplicar. Ele escolheu seus funcionários segundo a sua capacidade. Para o primeiro, ele deu 500 moedas. Para o segundo, 200. Para o terceiro, 100. O primeiro que recebeu 500 moedas, ele saiu logo e fez negócio. Então, o empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo e fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500 moedas.
Do mesmo modo, o que havia recebido 200 conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu. Ele não saiu logo, mas ele saiu. E ele escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi fazer um acerto de contas. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500. O senhor me deu 500 moedas, eu saí, negociei. O que ele fez? Multiplicou. Tome aqui mais 500. Assim mesmo foi o de 200. E o empregado, o dono da terra, virou e falou: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Assim também fez o de 200 moedas. O Senhor me deu 200 moedas, vejam aqui mais 200 moedas. E o patrão falou a mesma coisa: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco e por isso venha você negociar com muito. Em compensação, aquele que teve 100 moedas, ele chegou para o patrão e falou assim: eu sei que o senhor é um homem duro e que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o dinheiro aqui na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. E o que ele fala? Empregado mau e preguiçoso. Você sabia que colhe aonde não plantei e junto onde não semeei. Por isso eu deveria ter depositado o meu dinheiro para que quando voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem aos que têm 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e mais. Mas quem não tem, até o pouco será tirado. Amém? Você recebeu, amada, dons e talentos. Esses dons e talentos não são seus, foi o Senhor que deu. Aqui na passagem, talentos na época equivalia a quase um ano de trabalho, era talento de dinheiro. Mas nós vamos falar aqui numa metáfora de talentos relacionados a habilidades, a talentos, a dons que você recebeu pelo Espírito de Deus. Você tem dons e talentos e eles fazem parte da sua essência, a sua essência de quem você é em Cristo, das suas características e da sua personalidade. Cada uma de nós, mulheres, nós temos características da nossa essência, características que nos remetem à essência do Cristo. Mas também nós temos características que precisam ser trabalhadas, lapidadas pelas personalidades características do Senhor. O que a gente precisa aprender? A administrar. Administrar quer dizer multiplicar, quer dizer gerenciar, quer dizer redimir, quer dizer dar atenção. O que administrar significa? Administrar é você gerenciar o que você já tem, porque você já tem o suficiente, porque Deus te deu de acordo com a sua capacidade. Deus já te deu de acordo com as instruções que Ele tinha, porque antes de você ser formada no ventre da sua mãe, Deus já tem planos para você. E o Senhor vai usar você e você precisa usar o que você tem para Deus te dar o que você deseja. Então você precisa aprender. Deus vai querer que você use o que tem. Então você precisa aprender a administrar e gerir, porque você já tem o suficiente de acordo com a sua capacidade. Opa, de acordo com a sua capacidade. Eita, Lelê. Aqui. Porque o pouco que tem será tirado. Tá? Deus pede ação. Então você precisa aprender a administrar e a gerir, porque você já tem o suficiente de acordo com a sua capacidade. Deus pede ação e movimento. Deus pede
Atitude. O primeiro empregado levantou e foi logo negociar. O que ele foi? Ele levantou e saiu logo para negociar. Você não pode esperar tudo se resolver para servir com os seus dons e talentos e para cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Alguns pontos podem te desviar e distrair. Aqui tá exemplos, Tatiana. Então você não pode esperar tudo se resolver para servir com seus dons e talentos e cumprir o propósito dele. Você não pode esperar os seus filhos crescerem. Você não pode esperar o seu marido se converter. Você não pode esperar a sua casa estar organizada. Você não pode esperar receber aquela promoção. Você não pode esperar ter o trabalho que você deseja. Você não pode esperar ter o tempo correto. Deus já te deu recursos necessários para você multiplicar. E você precisa aprender a administrar. Administrar com o que você tem. Isso é o princípio da fidelidade. Se você aprende a administrar no pouco, Deus vai te dar a administração no muito. Você precisa romper e estar em movimento para cada fase da sua vida. Deus florescer, o seu pote alargar, sua odre ser nova. E a sua odre só vai ser nova se você se colocar neste movimento, porque o vinho novo é derramado a cada estação. Então nós precisamos desse movimento. E esse negociar é aprender a negociar no pouco. O que você tem hoje dentro de casa? Você precisa aprender a negociar o quê? É a gerenciar o seu lar, é administrar a compra, é administrar o tempo, é administrar a educação dos seus filhos. Não olha para fora, para de olhar para fora para ver o que a outra mulher está fazendo. Administre nos seus. O segundo ponto uma segunda atenção que a gente tem que ter. Então, o primeiro ponto é não esperar, tá? Você precisa de movimento. O segundo ponto, movimento e atitude. O empregado saiu logo e foi negociar. O segundo é que você não pode desviar e distrair. O medo não pode te paralisar. O que o terceiro empregado fez? Ele sabia que o patrão era um homem duro, que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Então ele se distraiu, ele ficou com medo, ele se desviou da instrução que ele recebeu. Ele recebeu a instrução de administração, de negociação, de multiplicação. Ele se desviou disso, ele se distraiu disso e ele foi lá e enterrou. Se você pega o seu dom, se você é boa em comunicação e você enterra o seu dom porque você tem medo de falar para os outros aquilo que Deus tem manifestado, aquilo que Deus te deu a capacidade, aquilo que Ele te instruiu para você estudar, porque você está com medo do julgamento, você está enterrando. Se você não está auxiliando outra pessoa com a administração, você talvez é boa em finanças, você consegue organizar, você consegue separar a pessoa física da pessoa jurídica, você consegue fazer um controle de entrada e de saída de caixa, você é uma boa conselheira, você é ótima na maternidade, você pode aconselhar outras mulheres, você é criativa, você é servidora. Qual que é o dom e talento que Deus te deu? Não enterre, não diminua, não se diminua falando, porque você é filha de Deus, amor. Você é filha de Deus, você já tem o poder do Espírito aí dentro de você, então você já tem esses dons e talentos e essa essência, e Deus deu isso, deu essa porção para todo mundo, para todas nós. Alguns pontos que podem fazer você desviar e distrair. Primeira coisa é entender que existe uma desordem na sua vida. A gente se distrai. Quando que a gente se distrai dentro de casa? Quando a casa está muito bagunçada, não é assim mesmo? Quando a casa está organizada, a gente não tem uma paz visual, uma paz mental, uma paz espiritual, porque Deus trabalha na ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de instrução. Deus é um Deus de ordenação, Ele nos dá ordem. Ele ensinou, Ele separou os empregados por capacidade, Ele trouxe esses empregados e Ele deu uma medida para cada um de acordo com a sua capacidade. Isso é hierarquia. Ele fez uma hierarquia dentro da administração desse ambiente. Quando a gente está em desordem, uma desordem interna, uma desordem externa, uma desordem no visual, uma desordem no corpo, a doença é uma desordem. A falta de autoestima é uma desordem. A incapacidade mental e emocional é uma desordem.
A gente tem uma desordem na casa, a gente tem uma desordem na educação dos filhos, a gente tem uma desordem na família, a gente tem uma desordem no ministério, a gente tem uma desordem no trabalho. E aqui, gente, todo mundo tem teto de vidro e eu sou a primeira a entender essa desordem. Deus ordenou e colocou essa hierarquia pela capacidade. Deus já te levantou, mulher, como uma guardiã do seu lar, uma guardiã emocional e espiritual. Eu demorei a entender isso. O seu papel como mulher é assumir a responsabilidade de se posicionar aonde que Deus te colocou. Ele te deu uma família, então você vai se posicionar frente à sua família. Ele te deu um trabalho, então você vai se posicionar na frente do seu trabalho. Ele te deu um ministério, então você vai se posicionar na frente do seu ministério. Ele te deu um ambiente para você se relacionar, então você vai se posicionar. Posicionar como? Gritando, brigando, xingando? Jamais, amor. Nós somos o Espírito Santo do Senhor renovadas em Cristo. Amém, amém. Nós somos o espírito de mansidão e humildade. O seu posicionamento é num posicionamento de ordem, é de priorização, é de multiplicação. O seu posicionamento é como uma mulher que serve, é como uma mulher que cresce, é como uma mulher que prospera, é como uma mulher que não se desvia do propósito do Senhor. Não é uma mulher Maria vai com as outras, não é uma mulher que tá tudo bom, não é uma mulher que negligencia, não é uma mulher que é permissiva, mas também não é uma mulher autoritária nem controladora, não é uma mulher arrogante, orgulhosa, é uma mulher de equilíbrio, é uma mulher de virtudes. E aí nós entramos na nossa referência como mulheres. Hoje na internet a gente busca o tempo inteiro referências externas, referências no Instagram, referências no trabalho. Eu trabalho com internet, eu trabalho com posicionamento, eu sou mentora de empresárias, eu sou consultora estratégica de negócios, eu ensino os meus clientes a crescerem, a prosperar e a faturar mais, eu ensino eles a ampliar canais de venda, né? Eu ensino eles também a ir para a internet. E quantas vezes eu me desvio e eu me desviei da ordem correta, do propósito claro. Aqui, quando a gente for pensar em desviar, o nosso olhar tem que estar para um lugar. Se Deus nos deu um propósito, Ele nos deu dons e talentos, nós precisamos mirar quem é a mulher que a gente quer ser. E aí, a gente tem sim uma régua altíssima aqui para sermos conduzidas, que é a mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela é uma mulher que multiplica seus talentos. É uma mulher que gerencia, é uma mulher que cuida, é uma mulher que administra, é uma mulher conselheira porque o seu marido confia nela. Ela é uma mulher ocupada, mas ela não é atribulada, porque ela faz a gestão de suas atividades. Ela examina a propriedade, ela é esforçada, forte, trabalhadora, é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Então é uma mulher visionária. Ela fala com sabedoria e delicadeza. E ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando. Mas acima de tudo, ela não é uma fazedora qualquer. Ela não é uma executora desembestada, ela tem uma ordem certa. Acima de tudo, ela é uma mulher que teme ao Senhor. Percebam que a mulher virtuosa, ela tem uma ordem, ela tem organização. Antes de tudo, ela teme a Deus. Depois ela cuida do marido, depois ela cuida da casa, depois ela cuida dos filhos, depois ela ajuda os pobres, então ela cuida do ministério dela. Depois ela empreende, porque lá em Provérbios 31, 24, ela fala que faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. E ela faz isso na ordem certa. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que é extremamente executora e nós vivemos uma geração de mulheres fortes, guerreiras, batalhadoras, extremamente executoras, controladoras, e nós precisamos redimir esse controle, porque esse controle não está na gente, esse controle está em Deus. Esse controle está no propósito de Deus e o que Ele mandou a gente fazer. Porque não adianta fazer as coisas certas na ordem e no tempo errado. Não adianta fazer as coisas certas na ordem e no tempo errado. A palavra de Deus fala que tudo tem um tempo certo sobre o propósito de Deus. Tudo tem um tempo certo sobre o propósito de Deus. Não adianta ter propósitos certos e agir pelos meios errados. Agir pelos meios errados no propósito certo é fazer a coisa errada. Eu vivi essa desordem. Eu tive que me perder para me reencontrar.
Nos últimos 4 anos, em 2021, a gente construiu uma casa linda, maravilhosa, num lugar abençoado que Deus nos apresentou. E antes de saber disso, eu achava que era pela força do meu braço. Eu construí essa casa com a capacidade empreendedora que Deus me deu. No meio da obra, a gente tinha um desafio. Nosso desafio, meu e do meu marido, era parar tudo ou vender a nossa casa antiga. Parar tudo ou trabalhar 20 vezes, 10 vezes, 500 vezes a mais, de acordo com a capacidade que Deus me deu. Meu marido é zero empreendedor e eu sou empreendedora desde que eu me entendo por gente. E eu lembro que a gente estava no meio de uma discussão lá no condomínio, andando no lago, olhando para aquela construção que tinha acabado de subir as primeiras paredes. Meu marido gritando comigo e brigando comigo, nervoso, porque falou que eu estava sendo ignorante, porque eu não conseguia olhar para as planilhas, porque eu sabia o tamanho do rombo. E eu olhei para a cara dele e falei: amor, Deus me deu uma capacidade. Deus me deu uma capacidade muito grande. Ele me fez extremamente solucionadora. Se tem um problema, eu acho a solução. Enquanto você olha para o problema da falta de dinheiro, eu vou achar a solução para resolver isso. E, gente, ali Deus me esticou, ali Deus me trabalhou, e eu olho para trás hoje e eu juro para vocês que na hora que eu estava fazendo essa ministração, eu estou gravando ela para que eu lembre disso, porque eu não lembrava desse testemunho. Deus me esticou e falou assim: pode ir, minha filha. E eu fui. Mas eu fui na força do meu braço. 2021, 2022, 2023, eu rodei mais de 100 cidades, eu treinei mais de 5.000 mulheres presenciais. Eu tenho uma metodologia chamada Empreenda a Sua Essência, que faz um alinhamento da mulher dentro do negócio dela para ela utilizar os dons e talentos dela. Eu não era convertida, mas Deus já trabalhava comigo e eu sempre andei muito com Deus, mas não andava sob a nuvem de Deus, mas eu andava com Deus. E ali eu comecei a expandir o negócio, a crescer. Eu comecei a sair de casa na sexta-feira, na segunda-feira e voltava na sexta, uma semana sim, uma semana não. Os convites vieram, as palestras vieram, os treinamentos vieram e minha agenda tinha brecha e eu coloquei isso. Então eu tinha uma necessidade, eu tinha um propósito claro de ajudar as mulheres, mas eu fiz ele por muito tempo e o propósito claro fez com que o final tivesse um caminho errado. O caminho errado foi eu me perder de mim mesma, o caminho errado foi eu me perder da minha essência, o caminho errado foi eu me perder da minha família. Depois de 3 anos viajando, toda semana, eu entrei numa crise existencial. Eu entrei numa crise existencial porque um anjo de Deus, através de uma pessoa lá em São Paulo, que nunca me viu, nunca me conheceu, no meio de 800 pessoas, virou para mim e falou: quando uma mulher ganha o mundo e se perde dela mesma, não adianta nada. E ali o Espírito Santo começou a me tocar e eu comecei a ver a desordem que eu estava na minha vida. Meu casamento estava ótimo, meu marido sempre me impulsionou. A gente viveu uma fase de necessidade de finalizar. Nossa casa é linda, é maravilhosa, é um lugar abençoado. Nossos filhos também. Mas eu comecei a perder o brilho do olhar da Estela, que na época tinha 7 anos e hoje tem 10. Um belo dia eu cheguei em casa, o Pedro estava falando com a voz grossa e eu não vi essa adolescência. E aquilo que para mim tinha total propósito de Deus já não fazia mais sentido. Não fazia nenhum sentido mais. Porque eu estava fazendo o propósito certo pelos meios errados. Eu estava ganhando o mundo e me perdendo de mim. Eu estava ganhando o mundo e me tornando orgulhosa. Eu nunca ganhei tanto dinheiro. Eu nunca fui tão reconhecida. Mas eu tinha um vazio existencial do tamanho do mundo. Eu vivi essa desordem, eu me perdi de mim, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque Jesus me encontrou. Eu me reencontrei com Jesus. Eu pedi a Deus, deitada lá no quarto de um hotel, jogada no chão e chorando, depois de muitos anos, eu com 44 anos falei: Senhor, eu não quero fazer os meus 45 anos da mesma maneira, eu quero algo diferente, eu quero algo novo. E falei com ele assim: gente, falei: Senhor, o Senhor me fez muito determinada,
o Senhor me fez criativo, o Senhor me deu dons e talentos. Eu sabia, gente, que Deus tinha me dado dons e talentos. Eu nunca fui uma pessoa ignorante de Deus. Eu só não caminhava com a verdade de Deus. Eu sabia que o que eu tinha não era meu. Eu sabia que tinha algo. Eu sou estudiosa, eu sou dedicada, mas eu sabia que tinha algo acima de mim. Eu falei, mas o Senhor me fez teimosa. Então o Senhor rala minha cara no chapisco assim, ó, para eu entender o que o Senhor está falando. E assim ele começou a fazer. Ele, em setembro de 2023, em janeiro de 2024, eu tive uma voz audível, igual eu tive no milagre da Estela, mas isso é um outro testemunho. Ele falou assim, você vai parar tudo e vai voltar para casa. Eu olhei para cima e falei, como assim parar tudo? Eu falei, a única coisa que eu sei fazer, a única coisa que eu sei fazer na vida é trabalhar, é ser mentora e consultora. Eu aprendi isso, gente. Eu aprendi com a capacidade da minha mãe a estudar e trabalhar. Eu não aprendi a ser mãe, não aprendi a ser dona de casa. Eu aprendi a trabalhar, estudar e ser uma ótima gestora. Eu trabalhava a minha casa e trabalho até hoje ela como uma gestão. Funciona, tá, gente? Hoje, trabalhada no espírito. Mas eu aprendi isso. Em janeiro eu comecei a sair de casa para dar palestras e treinamentos com um buraco no coração. Comecei a chorar. Aquilo já não fazia mais sentido. Não a palestra e não o treinamento, mas a ida. A ida começou a ficar sofrida. Eu comecei a demitir clientes, ou seja, eu não renovei os contratos com esses clientes, eu não dava brecha para eles renovarem contratos de consultoria. Eu diminui drasticamente o meu faturamento. Eu entrei numa crise existencial, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, porque eu estava sobre uma palavra e uma obediência. Eu resolvi obedecer à voz que eu ouvi. Eu ainda fui teimosa no meio do caminho, eu quis colocar os meus meios, assim como Sara quis colocar os meios dela. Eu parei as visitas presenciais, mas coloquei um trabalho do digital. Foi um trabalho sobre os olhos humanos, de sucesso sobre os olhos de Deus frustrado. Foi um trabalho que me deu muito trabalho e pouco resultado, mas hoje eu entendo. Eu tentei criar um atalho para aquilo que Deus mandou. Quando eu parei, eu larguei tudo, eu estou falando de alguns bons mil na conta, pode colocar muitos mil na conta. Aí eu demiti minha equipe, eu parei tudo e eu fiquei em casa. E eu nunca me senti tão vazia, tão perdida. Eu não sabia onde que estavam as coisas na minha casa. Tinha uma desordem na minha casa estava limpa, organizada por fora, mas quem tomava conta da minha casa era a Rô, que é meu anjo. Eu não tinha presença espiritual, eu não tinha ancoramento emocional. Eu pedi a Rô para orar para dentro da minha casa, para orar pelos meus filhos. Eu não estava posicionada dentro da minha casa. Ali Deus me tratou e eu passei 60 dias no deserto. Foi 40 não, foi 60 dias no deserto. Eu pegava minha xicrinha de café, eu olhava para o céu, eu chorava. Meu marido vinha, falava, Tati, como é que você tá? Eu falava assim, daqui para cima tá uma zona, mas daqui para baixo meu coração tá em paz. A paz que excede todo entendimento. Quando eu voltei para casa, a gente recebeu um convite para ir para a célula. Eu estou nessa célula, essa célula já multiplicou, estou até hoje, nunca mais eu larguei. O pastor me olhou nos olhos, a pastora me olhou nos olhos e eles entenderam o que eu estava passando e a pastora me acolheu. Hoje eu faço parte do Ministério do Experiência do Lar da Igreja. A minha vida foi completamente transformada. Completamente. Nada fisicamente mudou e tudo, absolutamente tudo mudou. Quando eu fui converter, eu pedi para o meu marido, falei, Rafa, eu tomei uma decisão de converter. Ele falou, para que isso? Aí eu falei, porque Deus me fez esse chamado, porque Deus me curou, porque antes eu tinha um vazio existencial e agora eu tenho a presença de Deus e eu não quero mais sair dessa presença. E ele olhou com a cara assim, falou, nada vai mudar não, né? Eu falei, não, nego, fica tranquilo, nada vai mudar. Sabe de nada, né, inocente? Não sabe de nada, inocente. Um ano depois, cá eu estou aqui. Eu me converti no dia 7, eu batizei no dia 7 de dezembro do ano passado. Mas eu aceitei Jesus, foi no início do ano passado, quando eu fui com uma cliente numa igreja e eles fizeram o apelo e eu não sabia o que era aquilo e eu senti uma tomada do Espírito Santo.
Na hora que eu me converti, eu falei, eu sempre tive tempo para tudo na vida. Por que eu não tenho tempo para Deus? Falei, Deus, é agora que o Senhor vai colocar ordem na minha vida. Dali eu conheci a experiência do lar, eu vim para o Pará e ali eu tive a minha primeira unção com o Espírito Santo. Eu fui batizada em línguas, eu tive face a face com a glória de Deus, eu me senti tão pequena, tão amada. Eu voltei e eu falei, existe uma desordem e eu preciso entender essa desordem. A gente entrou num processo de ministração do Experiência do Lar, um processo de 7 semanas, e Deus trabalhava essa palavra de administração de prioridades. E Ele me deu os dons e talentos. Eu sei administrar. Eu ensino as empresas a fazerem isso. Eu ensino as empresas a crescerem, a prosperarem, a venderem, a multiplicar os seus dons e talentos. Mas eu tinha uma desordem. Hoje, eu, todo santo dia, coloco os meus planos sobre o jugo do Senhor e pergunto, esse propósito está alinhado com os seus planos? Nesse meio do caminho, gente, no deserto, Deus me deu uma nova maneira de trabalhar. Eu continuo sendo mentora, continuo sendo consultora, mas Ele me deu uma nova ordem. A ordem é Deus, família e negócio. E eu assumi Deus como meu único Senhor e Salvador, não só na minha vida interna, mas como meu sócio de tudo que eu faço. Hoje eu me posiciono, eu falo de Deus, eu tenho uma metodologia que chama Business Lifestyle, eu ensino mulheres a crescerem, a multiplicarem, a prosperarem nos seus negócios, tendo essa ordem, Deus, família e negócios. Quando Deus nos chama para agir através de nós, primeiro, quando Ele nos chama para agir em nós, nós temos que ter a fidelidade. Eu aprendi a administrar os dons e talentos que Ele me deu no pouco. Eu já administrei tomando conta de muitas empresas. Hoje eu administro retomando poucas empresas que eu tenho, mas cuidando genuinamente de todos os meus clientes. Antes de cuidar dos meus clientes, que sempre foram a minha prioridade, eu cuido da minha casa. Antes de cuidar da minha casa, eu cuido do meu marido. E antes e acima de qualquer coisa, eu cuido do meu tempo com Deus. Então, Deus nos deu uma ordem, gente. A gente tende a desviar, porque o mundo está cheio de distrações. O mundo tem um monte de gente falando o que é verdade, o que não é, por onde que você vai, qual que é o caminho. Eu sou mentora, eu sou consultora, eu trabalho com isso. Eu também já ensinei pelos meios, pela intenção certa e talvez pela ordem errada, porque eu era ignorante, porque eu não sabia da verdade. A palavra fala, conheça a verdade vos libertará. E esse é o processo que nós estamos aqui, todas nós. Não tem uma pessoa que não precise do trabalho do Espírito Santo na vida, no dia a dia. Paulo fala em Efésios 5,15, prestem atenção na maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus e por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Paulo fala, então prestem atenção na maneira de viver. Eu todo dia peço a Deus e falo, Senhor, me ensina o que eu faço, qual que é a ordem, não me deixa desviar. Eu anoto, eu registro. Ele deu os dons e talentos para você administrar. Você é uma mulher que sabe administrar, você tem dons e talentos. Você não pode enterrar os seus dons e talentos. Mas você também não pode olhar para fora e querer mais se você não sabe administrar aquilo que você tem. O Senhor primeiro vai fazer com você, para depois fazer através de você. Não queira ganhar um ministério, não queira ganhar reinos, não queira ganhar espaços onde você ainda não foi tratada. Então a gente precisa ser tratada. Eu sou lapidada todo santo dia e eu sou lapidada dentro do meu lar, é dentro do meu espaço, é dentro da ordem e da prioridade, porque no meu desvio ali eu tô com os 2 pezinhos afundados no trabalho, porque eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada, eu tenho uma tesão no que eu faço. Mas Deus me deu uma ordem, que é Deus, meu marido, a minha casa, os meus filhos. Essa é a ordem que a gente tem que cumprir. Quando Paulo fala, prestem atenção de maneira de viver, examinem todo o santo dia, porque a gente tem que viver como sábios. Antes
era ignorante, hoje eu sou sábio. E aproveitem bem todas as oportunidades. Procure entender o que o Senhor quer que você faça. E a palavra de Deus fala, consagre os seus planos ao Senhor e o mais Ele fará. Continuando em Paulo, lá em Filipenses, ele fala, continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto nos pensamentos como nas ações. Não é só falar, não é só pensar, mas é agir, porque a fé sem obra é uma fé morta, já diz em Tiago. E vocês devem brilhar como as estrelas. No meio de todo o turbilhão, no meio do dia a dia, no meio do seu estilo de vida, no meio dos seus ambientes, dos seus relacionamentos, você deve brilhar como as estrelas e não se juntar. E por fim, tenham coragem para agir conforme o propósito do Senhor. Porque obediência em fazer aquilo que Deus está mandando requer coragem para fazer aquilo que você não sabe. Então você vai precisar sair do controle para ter coragem para agir sobre a nuvem do propósito de Deus. Pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder. Poder é dínamos é força, habilidade, um poder, um espírito de coragem, ousadia, de amor e de moderação, e não de medo. Porque no final de um dia, no final de uma semana, no final de um mês, não é o que a gente quer viver em Deus, é o que a gente faz com o nosso dia a dia para viver debaixo da nuvem do propósito de Deus. Os ajustes da desordem são feitos no dia a dia. Os aparos das distrações são feitos no dia a dia. Eu acredito que são com passos pequenos, firmes e constantes, que a gente vai alinhando a nossa vida frente à vida que Deus preparou pra gente. Deus já tem planos grandiosos para a nossa vida. A gente precisa ter coragem de acessar esses planos. Porque em Jeremias 29:11 fala, pois sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-las prosperar e não de desgraça, e planos de um futuro de esperança. Então, que a partir deste momento, vocês creiam, entendam e se conectam com o propósito e com a nuvem de Deus, para que vocês possam viver os planos que o Senhor tem para a sua vida. Mas no meio do caminho, você vai ter coragem, ousadia, você vai romper o medo, você vai ser obediente, você vai tirar suas distrações, você vai colocar a sua vida em ordem, e isso dá trabalho, isso é processo. E o processo, ele é doloroso, porque o ouro, para ser ouro, ele precisa ser passado pelo fogo. Então nós estamos aqui para ser passadas diariamente pelo fogo, para que a gente possa ser purificado pela presença do Espírito Santo. Amém? Amém.